E vamos falar do Santos grandão só um pouquinho, porque vamos falar dos meninos da Vila, que entram em campo na noite deste domingo, na estreia da Copa São Paulo. Os torcedores do Santos vivem uma semana diferente dos últimos tempos. Claro, depois da confirmação do contrato renovado do Neymar e a chegada do Gabriel Barbosa. Quer dizer, terminamos o ano com a notícia do Neymar e iniciamos o ano novo com a notícia do Gabriel Barbosa no Santos. E é claro que é aquele motivo de alegria para quase toda a nação santista, porque tem aqueles mal-humorados que às vezes reclamam de tudo e de todos. E é claro que não vão perder a oportunidade de dizer que o Santos está errado ao renovar com o Neymar, que já é um final de carreira para muitos. Para mim, vai ser quase o auge do Neymar nessa temporada de 2026. Tomara que nada de mal aconteça com ele, com as contusões dele, que deixa ele em paz em 2026. E a chegada do Gabriel Barbosa, que é uma coisa que eu cantei a pedra logo assim quando terminou o Campeonato Brasileiro, que era uma posição que o Santos precisava e para mim ele precisava de um jogador como o Gabigol, um jogador que venha para resolver. Eu quase não tenho dúvida disso, que o Gabriel Barbosa vai sim as oportunidades aparecer e ele vai empurrar o final para o fundo da rede. Mas a gente entende aquele pessoal que às vezes estão mal-humorado ou acorda, não escova o dente, não faz a sua oração ou não levanta direito da cama e aí fica imaginando ainda que está dormindo e reclamam de tudo. Eu sempre digo aqui que se o Pelé jogasse hoje no futebol brasileiro ou ainda no Santos, tinha os corneteiros do Pelé. Claro que tinha. Tinha aqueles que não iam se agradar com o Pelé dentro de campo e sempre ia arrumar alguma coisa para falar de ruim do Pelé. Tenho quase que a certeza disso. Então, portanto, tudo isso que às vezes um reclama, outros aproveitam o momento difícil para falar e às vezes já chega de boiando milho em cima do jogador ou da pessoa e não quer nem saber. Alguns não falam nem do lado profissional do jogador, eles falam mesmo é da própria pessoa. Parece que faz aquela mistura, porque às vezes você tem que separar o profissional, a pessoa, com a profissão que ele exerce. Então a gente tem que às vezes tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que fala de um jogador. Às vezes você tem que tomar cuidado porque do outro lado ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem irmão, tem esposa e tem filho, e às vezes a gente tem que não pode misturar uma coisa, a profissão com a pessoa. Mas tem uns que gostam mesmo de, a gente não sabe nem porquê, mas muitos sabem o porquê. Claro que sabe. Ninguém aqui é tapado nesse Brasilzão tão esperto e tão avançado que vivemos no mundo de hoje. O importante é o Santos caminhar em busca de alguns títulos importantes nesse ano de 2025, 26. Olha, se o, se o time lá de São Paulo teve 2 títulos esse ano, com 2 jogadores, com um ex-menino da Vila e com um holandês, será que o Santos também não tem condições de ser campeão também, com 2 meninos da Vila? Só que diferente, só que bem diferenciado. Eu venho acreditando algo diferente para o Santos em 2026. Vamos aguardar. Mesmo que não viesse contratação, eu já estava assim um pouco assim achando interessante o início da temporada do Santos com a comissão técnica. E aí, chegando mais alguns jogadores ali, eu acredito que possa sim ajudar muito sim o Santos em 2026 e a gente pode sonhar sim algo diferente para a nação santista. Olha, e hoje já tem jogo para a nação santista acompanhar na Cazé TV. Às 19h30 inicia a Copa São Paulo
para o Santos. Santos e Real Brasília, lá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, jogo do grupo 16, onde se encontra o Santos, o Grêmio São Carlense, a Cacoalense e o Real Brasília. E o Santos hoje enfrenta o Real Brasília, estreando na competição. O Santos, que é do grupo 16, o jogo acontece às 19 horas e 30 minutos. Vai apitar esse jogo aí o Matheus Alves Pereira, os assistentes, o Vinícius Santana da Silva, o Bruno Nunes de Moraes e o quarto árbitro, o Rafael Castelli Prini. Deve ser todos aqui do futebol paulista, já que a Copa São Paulo é aquela copinha que começou lá atrás, lá antes dos anos 70, começou essa copinha e era pouquinhos clubes. E ali eu já era gostosinho da gente acompanhar. Quer dizer, não sei se foi antes dos anos 70 ou iniciou ali pelos anos 70, mas eu, quando comecei a acompanhar a Copa São Paulo, ela era pouquinhos times aí de São Paulo que faziam essa competição, e aí depois a Federação Paulista foi espalhando, e hoje é o Brasil inteiro que participa da competição. Tem muitos que dizem que é muito inchado a Copa São Paulo, é muitos clubes e tal. Mas eu acho que é legal, eu acho que é uma oportunidade para todos os garotos de todo o planeta, o Brasil. Tem jogadores até de fora, até de outros continentes que disputam a Copa São Paulo hoje. Eu acho muito interessante, é muito legal, sim. É uma competição que dá oportunidades para aqueles que mostrarem que têm condições, e a gente fica aqui acompanhando, porque eu sempre gosto de acompanhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Principalmente que é um mês que dá assim para você dar aquela controlada no seu trabalho e acompanhar os jogos. E principalmente quando é 19h30, aí fica tudo mais fácil para os torcedores do Santos, principalmente a mim, eu acompanhar a Copa São Paulo. E aí fica a gente querendo saber qual o Santos que vai hoje em campo. Qual o Santos que o Vinícius Marques vai mandar a campo hoje? Lembrando que o Santos é o campeão paulista do Sub-20. O Vinícius Marques pegou o Santos, acabou dando uma acertada no Santos, dando uma, como dizer, uma continuidade naquele trabalho que já vinha vindo, e aperfeiçoou algumas coisas, e aí começou a aproveitar melhores os meninos, e acabou sendo campeão paulista sub-20. Depois de estar perdendo 3-0 para o São Paulo, buscou o resultado, o empate, e nos pênaltis acabou eliminando o São Paulo. Ó, será que pode ser esse time? Rodrigo Falcão, JP Sherman, João Alencar, João Ananias e o Vinícius Lira? Gustavo Henrique, o Pepe Firmino e o Bernardo, o Enzo Boer, o Rafael Freitas e o Matheus Xavier? Será que pode ser esse time? Ou, de repente, nós temos aí o Pedro Assis, que é centroavante. Será que vai ser o Rafael Freitas? Eu acredito, porque o Rafael Freitas entrou na última copinha e ele estava muito bem, e ele depois ia ter a oportunidade no time grandão do Santos, começou até a ser relacionado, e logo ele teve aquela lesão grave e ficou todo esse tempo aí parado. Portanto, vamos ver qual será o centroavante do Santos hoje. O meio-campo com Gustavo Henrique, o Pepe Firmino e o Bernardo. Mas a gente tem aí o Kenai, tem o Samuel Pierre, o Lucas Jaime. Vamos ver o que o Vinícius Marques vai colocar em campo. E lá na zaga temos o Contreras, o boliviano, que é jogador até da seleção da Bolívia, ele que jogou a Copa São Paulo o Campeonato Paulista final, porque o João Alencar estava machucado. Vamos ver qual que vai ser a definição aí do nosso queridíssimo Vinícius Marques. Lembrando que o Santos tem o Nadson, que é muito espertinho, jogador bem interessante. Ele entrou no jogo contra o São Paulo e acabou ajudando muito o Santos
buscando aquele empate. E temos também o Davi Nogueira, que é 2009, tanto ele como o Nadson 2009, quer dizer, dois garotinhos aí que o Santos tem muitas esperanças neles e já vai começar a dar oportunidades para eles. É aquilo que eu sempre digo, por exemplo, o Santos agora tem que aproveitar esse Santos grandão, mais reforçado, mais ajustado aí, quem sabe é o que a gente espera para 2026, mas o Santos não pode perder o rumo desses garotos. Tem muitos meninos bons aí que tem que ir dando chance para eles um pouquinho no Santos grandão, 5 minutos, 10 minutos, e levando eles para uma concentração do Santos grandão, para que quando chegar daqui 1 ano, 2 anos, esses jogadores mais badalados deixarem o Santos já ter algo diferente também para poder pôr em campo ou de repente dar continuidade com esse trabalho no Santos grandão. O Santos não pode só ficar pensando porque chegou o fulano, chegou o ciclano lá no Santos grandão, o Gabigol, ou se vai vir o Rony, ou se vai vir o Loyola, e imaginar que é só nesse momento que o Santos tem que olhar. Não, tem que continuar olhando sim para as categorias de base. Tem o Bernardo, que é um jogador que bate bonito na bola, tem o Pepe Firmino, que é muito bom jogador. São jogadores interessantes que o Santos tem que começar a ir dando oportunidades para eles. Não é fazer como o Santos fez em 2024, naquela Série B, que o Santos poderia ter aproveitado tantos garotos, dado mais oportunidades para eles, e aí fica esse negócio do treinador não dá e deixa os jogadores escanteados, às vezes dando oportunidades para jogadores que não tinham nada a ver com o Santos, que os torcedores do Santos sabiam que eles não iam a lugar algum. Por exemplo, hoje às vezes eu escuto muitos falando que o Miguelito não é tudo isso que a torcida do Santos espera. Quer dizer, você falar hoje do Miguelito é mais fácil você falar porque o Miguelito sumiu da mídia no Santos. Ele foi para o América, ficou lá encostadinho no América jogando lá a Série B e ninguém acompanhou. Então hoje é fácil você olhar. Mas está certo o Voivoda em falar, eu quero o Miguelito aqui, que eu quero avaliar, eu quero dar uma oportunidade para o Miguelito para saber se é ou se não é. Porque você não pode ter um jogador como o Miguelito, 21 anos, jogador da seleção boliviana. Eu escutei pessoas falar que jogar na Bolívia é uma coisa e jogar no Santos é outra coisa. Mas lá ele não joga no futebol da Bolívia, ele joga na seleção da Bolívia. E ele foi artilheiro da seleção da Bolívia, me parece com 7 gols. Ao lado do Messi, foi artilheiro do campeonato das eliminatórias da Copa do Brasil. Então a gente não está falando de qualquer cabeça de bagre. É um jogador que, de repente, tem algo, sim, muito a ajudar o Santos, de repente, não dentro de campo, como, de repente, até uma venda do Miguelito aí futuro, numa venda extraordinária. De repente, a seleção da Bolívia pode se classificar para a Copa do Mundo e o Santos tem um jogador de Copa do Mundo para ser negociado. Então, é isso que, às vezes, tem que ter visão para aqueles que dirigem o Santos, para aqueles que comandam o time do Santos dentro de campo. Você vai ter um jogador que, de repente, ele não vai ser tão útil para o Santos, mas, de repente, um grande negócio no futuro para o Santos. É um jogador, de repente, se a seleção boliviana confirmar a vaga na Copa do Mundo, é um jogador de Copa do Mundo. Você muda o seu currículo. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado, às vezes, com muitos garotos que, às vezes, pode ajudar muito o Santos dentro de campo, ou, de repente, até numa venda lá na frente, do que você já começar por defeito no garoto e falar que não serve para nada. Eu tenho lá minhas dúvidas com o Miguelito, porque eu vi muitos jogos do Miguelito na base do Santos e eu vejo que é um jogador que bate bem na bola. É um jogador que bate bem na bola. Jogador que gosta de bater falta boa, jogador que gosta que bate pênalti bem, jogador que faz gols na corrida. Isso aí é muito interessante. É muito interessante. Então, vamos aguardar aí. É o início da Copa São Paulo. Vejo o Santos com muitos jogadores interessantes. O Rodrigo Falcão, que é um belo de um goleiro, provou isso no Campeonato Paulista. Temos o Vinícius Lira, que é lateral esquerdo. Temos o Souza, que é o titular do Santos no Santos Grandão. Temos o Escobar, que é a reserva do Souza. E temos aí o Rafa Gonzaga, que é um baita de um jogador também,
que é 2008, e a reserva do Vinícius Ira na Copa São Paulo. Então, temos que aproveitar o JP Sherman, que todos nós já conhecemos, muitos cornetam, mas eu acho um bom jogador. Temos aí, quem mais? O João Ananias, o João Alencar, que é dois bons zagueiros, que eu já vi muito eles jogando. Temos o Gustavo Henrique, que é o capitão, que é o último ano de copinha dele. Vamos ver como que ele vai ser aproveitado no Santos Grandão. O Pepe Firmino, que é um belo de um jogador. O Lucas Jaime, que é jogador de sub-17 da seleção brasileira. O Nicolas Profeta, que é uma mistura de Venezuela com Colômbia, que você não sabe o que ele é. E temos aí, como eu falei, o Nadson, temos o Matheus Xavier, que às vezes temos que ter um pouquinho de cuidado, porque o Matheus Xavier andou tendo uns momentos ruins no time do Santos Sub-20, e às vezes ele está aí tentando ganhar a posição, ganhar a confiança de novo do Vinícius Marques, mas é um bom jogador. Mas eu vejo muitos pedindo, não, tem que ser o dono da. Eu tenho com calma, porque é aquilo que eu falo, você tem que ir pondo aos pouquinhos, que o Matheus Xavier 2007 tem que ir pondo devagarzinho para poder ganhar mais experiência, talvez legal para ele. O Pedro Assis, que é um belo de um centroavante, né? Eu vi os jogos dele no Campeonato Paulista, muito interessante. O Davi Nogueira, que é um garotinho ainda, de 2000, ele é 2009, 16 anos ainda, mas bom jogador, já vi ele jogando mesmo no Sub-15 e depois talvez até alguns jogos no Sub-17. O Matheus, o Rafael Freitas, como eu disse aí, que foi um jogador que chegou no Santos do Guarani e é um bom jogador, gosta de fazer gols, e ele teve a oportunidade na Copa São Paulo. Depois, quase que ele já deu sequência no Santos Grandão, mas acabou se machucando. O Enzo Boer, que deve ser o último ano dele no Santos, talvez, vamos ver como que vai, se ele vai continuar. Um jogador que veio do São Paulo para o Santos. O Felipe Laurindo teve uma contusão séria aí e está voltando, está tentando se firmar de novo. E o Benício, que é um bom jogador, gosto de ver esse jogador também, é muito interessante. E então vamos aguardar aí, vamos aguardar. Temos um outro garotinho aí, eu tinha marcado, eu acabei falhando aqui, mas deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Vinícius Fabre. Bom jogador também. Bom jogador, interessante esse menino aí. Então, é uma promessa de bons jogos na Copinha. Vamos aguardar. Hoje, antes do jogo, eu vou trazer a escalação certinha do Santos, que vai estrear na noite deste domingo, lá em São Carlos, do grupo 16. Quem sabe aí a gente poder ver os novos futuros jogadores do Santos na noite deste domingo, lá em São Carlos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.